Você já chegou em casa depois de um dia longo, cruzou a porta da sala e sentiu aquele peso que não tem nome, não tem forma, não tem endereço certo? Não era o cansaço dos pés, não era a fome do jantar ainda não feito, não era a pilha de roupa esperando no canto do quarto. Era algo diferente, algo mais denso, como se o próprio ar dentro daquela casa estivesse carregado de uma coisa invisível que ninguém quer falar, mas todo mundo sente. As crianças brigando por nada, o casal se olhando sem se ver, o silêncio que dói mais do que qualquer grito, a irritação surgindo do nada como uma faísca que não precisa de motivo para virar fogo. Você conhece esse peso. E se ainda não conhece, alguém que você ama está vivendo sob ele agora mesmo. Esse peso tem um nome espiritual. É a ausência de Deus no centro da casa. E você vai descobrir hoje, nesse vídeo, que existe um caminho de volta à paz, ensinado por uma das maiores mestras da alma que a igreja já teve. Esse caminho começa esta noite, antes de você fechar os olhos. Santa Teresa de Ávila foi uma mulher que conheceu o peso das casas habitadas por alma inquieta. Nascida em Ávila, na Espanha, no ano de 1515, ela cresceu numa família nobre, leu romances de cavalaria na infância, perdeu a mãe cedo e carregou por anos um coração dividido entre o mundo e Deus. Ela mesma escreveu no seu livro da vida que durante quase 20 anos viveu em oração com distrações, com um pé dentro e um pé fora, sem conseguir se fixar completamente em Deus. Ela não era uma figura distante, perfeita desde o berço, inatingível para o cristão comum. Ela era humana como você, com conflitos reais, com períodos de aridez espiritual, com momentos em que a oração parecia não passar do teto. E é justamente por isso que a sabedoria dela fala tão fundo, porque quem atravessa a própria noite interior tem autoridade para falar de luz. E ela atravessou, e deixou um mapa. O que poucos sabem é que Santa Teresa, ao fundar seus mosteiros e orientar suas freiras, pensava muito no ambiente espiritual dos espaços habitados. Para ela, uma casa, um mosteiro, um quarto, um corredor, não eram lugares neutros. Ela entendia, com a profundidade prática que a distinguia entre os grandes místicos da história, que o espaço físico e o espaço espiritual se influenciam o tempo todo. As conversas que acontecem dentro de uma casa ficam nas paredes. As brigas não resolvidas ficam no ar. Os perdões que nunca foram pedidos em voz alta ficam entre os móveis como fantasmas silenciosos que ninguém convida, mas ninguém consegue expulsar. Ela via isso com clareza sobrenatural nos mosteiros, e você pode reconhecer isso com clareza natural na sua própria casa. Pense, quando foi a última vez que você entrou no seu lar e sentiu de verdade aquela paz que não precisa de explicação? Hoje, você vai conhecer 3 coisas que Santa Teresa ensinava para purificar o ambiente doméstico antes de encerrar o dia. Não são superstições. Não são fórmulas mágicas. São atos de fé com consequências reais, documentados pela tradição da Igreja Católica, confirmados pelo catecismo e vividos por gerações de famílias cristãs que descobriram que a paz doméstica não é questão de sorte nem de temperamento, mas de escolha espiritual diária. A pergunta que fica no ar antes de você continuar é essa: você está pronto para fazer algo diferente esta noite? Porque o que você vai ouvir é simples o suficiente para começar hoje, mas poderoso o suficiente para mudar o que parece imutável. Pense por um momento na casa onde você cresceu. Ela tinha um peso ou uma leveza? Havia um cheiro de paz nos quartos, ou um cheiro de guerra fria que todos fingiam não sentir? Muitas pessoas cresceram em lares onde a tensão era o estado permanente, onde os adultos levavam para a cama as mágoas não ditas do dia, onde as crianças aprendiam a sentir o humor dos pais antes mesmo de entrar pela porta. E essas mesmas pessoas, hoje adultas, reproduzem sem querer os mesmos padrões nas suas próprias casas, não porque sejam más, mas porque ninguém ensinou outra forma. A espiritualidade doméstica não é um luxo para famílias perfeitas. Ela é uma necessidade urgente para famílias reais, com problemas reais, com histórias reais. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2204, chama a família de igreja doméstica. Isso não é um elogio poético,
é uma definição teológica séria. Significa que o lar tem uma vocação sagrada, ser o lugar onde a fé é vivida, transmitida e encarnada no cotidiano. Não na perfeição, mas na direção. Não sem conflito, mas com um horizonte maior do que o conflito. Santa Teresa entendia isso com uma clareza que vinha da sua experiência pessoal com Deus. Ela escreveu no Caminho de Perfeição que a oração não existe separada da vida e que quem ora com o coração muda a atmosfera ao redor. Quando a alma de um membro da família se orienta para Deus, isso não é uma experiência particular e isolada. Isso muda o campo espiritual de todo o lar. Você já sentiu isso acontecer na sua casa? Aquela vez que alguém rezou em voz alta e o ambiente pareceu respirar de outro jeito? Mas há uma crueldade silenciosa que corrói os lares cristãos modernos. A vida espiritual que fica guardada para o domingo. O rosário que está na gaveta. A água benta que secou no potinho da entrada. A oração em família que foi sendo adiada dia a dia até virar lembrança de coisa que você fazia quando era criança. E enquanto isso, o dia a dia vai depositando camadas sobre camadas de estresse, ressentimento, cansaço e distância emocional entre as pessoas que deveriam ser as mais próximas do mundo. Não é culpa, é descuido, é a pressa que engole o sagrado sem que você perceba. Santa Teresa escreveu no capítulo 8 do Livro da Vida uma frase que deveria estar na entrada de toda casa cristã. Nunca abandones a oração e, se errares, persevera ainda mais. Esse perseverar que ela fala não é um sacrifício amargo. É o hábito mais libertador que uma família pode cultivar. Então você talvez esteja se perguntando: o que eu posso fazer? A resposta é mais acessível do que parece. Você não precisa de formação teológica. Não precisa de uma liturgia elaborada. Não precisa esperar o fim de semana ou a próxima missão da paróquia. Você precisa de 3 práticas simples, praticadas com fé, antes de dormir, que juntas constroem um escudo de paz ao redor da sua casa. E essas 3 práticas vêm diretamente do coração da tradição católica, iluminadas pelo testemunho de Santa Teresa. A primeira envolve água. A segunda envolve palavras. A terceira envolve silêncio e voz, ao mesmo tempo. E você vai entender cada uma delas tão profundamente que nunca mais vai querer dormir sem praticá-las. Existe um elemento sagrado que a maioria dos católicos tem em casa, mas pouquíssimos usam com consciência. Fica no potinho da entrada, ou na garrafa esquecida no armário, ou na lembrança de alguma bênção de rios que você trouxe de uma romaria há anos. É a água benta. E antes que você pense que isso é coisa de avó, ou superstição de gente simples, ou devoção ultrapassada, ouça o que Santa Teresa de Ávila escreveu no capítulo 31 do seu Livro da Vida, com a seriedade de quem viveu experiências espirituais que desafiam qualquer relativismo. Tenho grande experiência de que a água benta tem virtude particular para espantar os demônios, e não os deixar tornar. Isso não foi dito por uma beata ingênua. Foi dito por uma mulher que a Igreja reconheceu como doutora, alguém cujos escritos foram examinados por teólogos sérios ao longo de séculos e aprovados como doutrina segura. Quando Teresa fala de experiência, ela fala de algo vivido, testado, repetido. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1667 e 1668, explica com clareza o que a água benta é: um sacramental, um sinal sagrado que, pela oração da Igreja, produz efeitos espirituais reais. Não porque a água tenha poder próprio, mas porque ela é um veículo de fé. Quando você benze um ambiente com água benta, você está fazendo um ato de fé, um gesto de entrega daquele espaço à autoridade de Cristo. Você está dizendo com o corpo o que o coração deveria dizer a todo momento: este lugar pertence a Deus. E esse ato tem peso, tem consequência. A Igreja não é ingênua em suas tradições. Cada prática sacramental que ela preservou ao longo de 2 milênios tem uma razão profunda que vai além do folclore cultural. Você acredita que a Igreja é guiada pelo Espírito Santo? Então confie no que ela preservou. A prática é simples, e você pode começar hoje à noite. Antes de dormir, pegue o frasco de água benta que toda a paróquia fornece gratuitamente
e percorra os cômodos da sua casa. Não precisa ser uma procissão solene. Pode ser um gesto tranquilo, pessoal, em silêncio, ou acompanhado de uma oração simples como: Senhor, santifica este espaço. Afasta de nós tudo o que não vem de ti. Se você tiver filhos, benze-os na testa, com calma, olhando para eles como quem confia essa vida nas mãos de Deus. Se tiver cônjuge, façam juntos. Se estiver sozinho nessa jornada espiritual, faça você mesmo, porque a fé de uma pessoa já é capaz de mudar a atmosfera de uma casa. Santa Teresa instruía suas freiras a fazerem isso nos mosteiros que fundou, não como ritual mágico, mas como ato de consciência espiritual. Este espaço foi entregue a Deus, e o que pertence a Deus é guardado por Deus. Você talvez esteja pensando: mas eu já tentei isso e não senti nada diferente. E aqui está uma das maiores armadilhas da vida espiritual moderna: a expectativa de resultado imediato e sensorial. Santa Teresa foi clara no Castelo Interior sobre isso. A fé não se mede pelo que você sente, mas pelo que você faz com consistência. A água benta não é um interruptor de luz espiritual que acende e apaga ambientes na hora. É uma semente de consagração que vai construindo, noite após noite, uma camada de proteção e presença divina no seu lar. É como a regularidade de uma mãe que beija o filho toda noite. O amor não é medido pelo beijo individual, mas pelo padrão de cuidado ao longo do tempo. Comece esta noite, uma noite, depois outra. E observe, não nas paredes, mas nas pessoas que habitam as paredes. Agora, a segunda coisa. E esta é a mais difícil das três. Não por ser complicada, mas por exigir algo que o orgulho humano resiste com toda a força: pedir perdão em voz alta. Pense no dia que passou. Tem algo que ficou no ar? Uma rispidez na hora do almoço que você justificou com o cansaço. Uma palavra cortante que você disse ao seu filho ou filha que ainda está vibrando no ambiente. Um silêncio que você manteve quando deveria ter falado. Uma impaciência que passou dos limites e que você enterrou debaixo da TV, ligada na hora do jantar. Esses nós relacionais não se desfazem sozinhos com o tempo. Eles se acumulam. Noite após noite, camada sobre camada, até que o casal que um dia dormia abraçado, agora dorme em dois extremos da cama. E nenhum dos dois consegue dizer exatamente quando a distância começou. A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz algo que parece simples, mas tem uma profundidade que pode mudar a dinâmica da sua casa para sempre. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo não está dando um conselho de bem-estar emocional. Ele está dando uma instrução espiritual urgente. Porque ele sabia, com a clareza de quem conhecia o coração humano, que as mágoas não resolvidas até a noite criam raízes. E raízes que ficam no escuro crescem tortas. Santa Teresa ensinava o que ela chamava de andar na verdade, que era um dos temas centrais do seu castelo interior, especialmente na sexta morada. Andar na verdade significa olhar o dia como ele foi, sem maquiagem, sem desculpa fácil, sem esperar que o tempo resolva o que só a humildade pode desfazer. O exame de consciência familiar é a segunda prática de antes de dormir, e ele tem uma dimensão que vai além do individual. Não basta que você examine o seu coração sozinho, no silêncio do seu travesseiro. Há o exame do nós. O que aconteceu nesta casa hoje que não deveria ter acontecido? Que palavra foi dita que deixou marca? Que gesto foi negado quando era necessário? E depois dessa análise honesta, a ação: pedir perdão em voz alta, dentro de casa, para quem foi magoado. Há uma diferença enorme entre guardar arrependimento em silêncio e expressar perdão com palavras ditas em voz alta para a outra pessoa. O pedido silencioso alivia a consciência individual. O pedido em voz alta reconstrói o vínculo relacional. E quando um pai se ajoelha diante do filho e diz: "Me perdoa pela forma como falei com você hoje", algo muda no lar que não tem preço e não tem substituto. As crianças aprendem que adultos erram, que errar não é o fim, e que a humildade é sinal de força, não de fraqueza. O Catecismo, no parágrafo 2840, diz que guardar rancor e ao mesmo tempo pedir a Deus que perdoe nossas ofensas
É uma contradição que fecha a porta da misericórdia divina. E você sabe disso porque reza o Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa cláusula não é ornamental. Ela é condicional. E Santa Teresa, que entendia a oração como ela realmente é, um encontro íntimo com um Deus que é Pai, viveu essa conexão entre perdão interpessoal e relação com Deus com uma intensidade que transparece em cada página dos seus escritos. Você que ora toda noite e pede a Deus por sua família, você já perguntou se há algo não resolvido entre você e alguém dessa família que está bloqueando a resposta que você espera? O diabo vive nos nós que ficam. E a paz que você busca para a sua casa começa com a coragem de desfazer esses nós antes de dormir. A terceira prática é aquela que, ao mesmo tempo, parece a mais natural e a mais esquecida: a oração em família antes de dormir. Não a oração apressada de quem já está com um pé na cama e o celular na mão. Não o Pai Nosso murmurado por hábito, enquanto a mente já está no seriado que ainda vai assistir. A oração real, presente, deliberada, em que você e sua família se colocam juntos diante de Deus e dizem com palavras e com atenção: esta casa é tua, esta noite é tua, nós somos teus. Isso pode parecer pequeno, mas na perspectiva da fé, não há gesto maior que um ser humano possa fazer do que se colocar conscientemente na presença de Deus com as pessoas que ama. Santa Teresa escreveu no Caminho de Perfeição, capítulo 26, sobre o poder da oração vocal quando ela é feita com atenção e amor. Ela não desprezava a oração vocal, não a tratava como inferior à oração mental que ela tanto prezava. Ela via na oração em voz alta, especialmente quando compartilhada entre pessoas que se amam, uma força singular que a oração solitária e silenciosa não tem da mesma forma. Porque quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Cristo, como o próprio Jesus prometeu no Evangelho de Mateus, algo acontece ali que é maior do que a soma das partes. A família que ora junta não se torna uma família sem problemas. Ela se torna uma família com um recurso que é mais forte do que qualquer problema. E esse recurso é a presença de Deus no centro do lar. A Igreja tem uma prática litúrgica linda que a maioria das famílias desconhece. O completório, que é a última das horas canônicas, a oração que encerra o dia na tradição monástica. Santa Teresa e suas freiras rezavam o completório todos os dias, consagrando a noite a Deus com o Salve Rainha e com salmos de confiança. Para a família comum, não é necessário conhecer o completório inteiro. Basta o espírito dele. Encerrar o dia com um ato de entrega, uma dezena do terço, o Pai Nosso e a Ave Maria ditos juntos, olhando uns para os outros. Uma oração espontânea onde cada um fala com Deus do que está no coração. O que importa não é a forma. É a intenção deliberada de, antes de fechar os olhos, dizer juntos que Deus é o dono desta noite. Você já tentou isso com sua família? Mesmo por 10 dias seguidos? O que a ciência moderna chama de ritual e descreve em termos de consolidação da memória e regulação do sistema nervoso, a fé sempre chamou de consagração. Os últimos pensamentos antes de dormir moldam o descanso. O que a mente registra no momento de transição para o sono, processa durante a noite e emerge no amanhecer. Santa Teresa conhecia isso não por neurociência, mas por experiência espiritual profunda. O que entra no coração antes da noite determina muito do que encontramos pela manhã. Por isso a sabedoria católica insistiu sempre em terminar o dia com oração. Por isso o Salmo 4, versículo 9 diz: Em paz me deito e adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Essa segurança não é ilusão. Ela é real. E sua família pode experimentá-la esta noite. Você já deve ter percebido que as 3 práticas que Santa Teresa nos transmite não são separadas. Elas formam um movimento completo, uma sequência que tem lógica espiritual profunda. A água benta purifica o espaço. O pedido de perdão purifica os vínculos. A oração consagra a noite. Essas 3 práticas juntas abordam as 3 dimensões do peso que aflige os lares. O peso ambiental, que é o que fica no ar de uma casa. O peso relacional, que é o que fica entre as pessoas. E o peso espiritual,
que é o que fica na alma quando ela não encontra Deus ao final do dia. Quando você resolve as 3 dimensões de uma vez, mesmo que de forma simples e imperfeita, você cria um movimento de renovação que vai se aprofundando com o tempo. Como disse Santa Teresa no Castelo Interior, a alma não se contenta em ficar parada. Quando ela se move na direção de Deus, algo sempre muda. E note que nenhuma dessas práticas exige perfeição. Santa Teresa, que conhecia as imperfeições humanas melhor do que ninguém, por ter examinado as próprias com uma honestidade cortante ao longo de toda a sua vida, nunca exigiu perfeição das suas freiras. Ela exigia sinceridade e perseverança. São diferentes. A perfeição é uma meta impossível que paralisou mais cristãos do que qualquer tentação direta. A sinceridade é possível agora, com o coração que você tem hoje, com a fé que você carrega mesmo que ela pareça pequena, com a família que você tem, não com a família ideal. E a perseverança é o que transforma um gesto isolado em âncora. Você não precisa estar bem para começar. Você começa para ficar bem. Mas vamos ser honestos sobre o que pode acontecer quando você tenta implementar essas práticas. Porque a realidade das famílias brasileiras modernas tem suas especificidades que precisam ser ditas sem romantismo. O primeiro obstáculo é o cansaço. Depois de um dia que começa cedo, com trânsito, com trabalho, com filhos, com contas e com a pressão constante de um mundo que não para, a última coisa que alguém quer fazer é criar uma nova rotina espiritual antes de dormir. O corpo quer o travesseiro. A mente quer desligar. E aí a voz interna diz: amanhã eu começo. E amanhã raramente chega, porque amanhã também vai ser um dia cansativo. Santa Teresa não ignorava o cansaço humano. Ela administrava 17 mosteiros, viajava pela Espanha com saúde frágil, enfrentou oposição institucional e pressões de toda ordem. E ainda assim rezava, porque ela havia entendido que a oração não é o que você faz quando tem energia. É o que dá energia para tudo o mais. O segundo obstáculo é a resistência dos outros membros da família. Você pode querer começar as 3 práticas, mas o cônjuge acha exagerado. Os filhos adolescentes rolam os olhos. Os filhos pequenos não conseguem ficar quietos. E aí a tentação é desistir antes de começar, porque parece que sem a adesão de todos não faz sentido. Mas Santa Teresa nunca esperou que todos estivessem prontos ao mesmo tempo para agir. Ela agia, e sua ação criava um campo espiritual que atraía as outras almas com o tempo. Comece sozinho se precisar. Benze sua casa quando os outros estiverem dormindo. Peça perdão mesmo que a outra pessoa não peça de volta. Ore em voz baixa no seu canto. A fé de uma pessoa já é capaz de mudar a atmosfera de uma casa. Você não precisa da permissão de ninguém para viver a sua fé dentro do seu lar. O terceiro obstáculo é a dúvida. A sensação de que isso é ingenuidade, de que água benta não muda nada, de que pedir perdão não vai resolver o problema de fundo, de que uma oração de 5 minutos não pesa nada numa balança de conflitos acumulados há anos. Esse ceticismo é compreensível. Mas ele confunde 2 níveis de realidade. No nível humano, nenhuma prática espiritual resolve instantaneamente o que levou anos para se construir. Mas no nível da fé, cada ato de entrega a Deus abre uma porta. E Deus que entra por essa porta faz o que nenhuma terapia, nenhuma estratégia de comunicação e nenhum esforço humano consegue fazer sozinho. Ele toca os corações por dentro. Santa Teresa escreveu que Deus é poderoso o suficiente para transformar o que parece imutável, mas que Ele espera que a alma dê o primeiro passo. As 3 práticas são esse primeiro passo, dado com fé, mesmo que pequena, mesmo que trêmula. Vamos entrar mais fundo na primeira prática, para que você realmente compreenda o que está fazendo quando benze sua casa antes de dormir. A água benta não é um elemento químico diferente da água comum. A diferença está na bênção da Igreja, na oração consagratória que faz aquela água ser um instrumento da graça de Deus. A tradição cristã entende que a matéria importa, que o mundo físico é habitado pelo espiritual, que os sinais e gestos do corpo expressam e ativam realidades interiores. Por isso Jesus usou lama para curar um cego. Por isso tocou os leprosos em vez de curar apenas com palavras. Por isso a Igreja usa óleo,
pão, vinho, água, cinza, incenso. O sagrado se encarnou no material, e a água benta é um desses pontos de encontro entre o material e o sagrado que você pode ter na sua casa hoje, de graça, sem cerimônia, sem intermediário além da fé. Quando Santa Teresa falava da sua experiência com a água benta no Livro da Vida, ela estava descrevendo algo que ela testou pessoalmente ao longo de anos de vida contemplativa intensa. Ela não era crédula, era rigorosa. Ela examinou suas experiências espirituais com uma autocrítica que impressiona qualquer leitor moderno, e ainda assim afirmou com convicção a eficácia da água benta como proteção contra influências espirituais negativas. O demônio é uma realidade na fé católica, não um mito medieval. O catecismo fala sobre isso com seriedade no parágrafo de 851. E a água benta é, na tradição da Igreja, um dos meios sacramentais de proteção espiritual acessível a qualquer cristão. Você não precisa ser padre para usá-la. Você precisa de fé e de intenção. A prática concreta de benzeros cômodos antes de dormir pode ser feita de várias formas, e nenhuma forma é a única correta. Alguns percorrem a casa em silêncio, fazendo o sinal da cruz em cada porta. Outros dizem uma oração simples em cada quarto. Outros benzem as pessoas que estão dormindo, começando pelos filhos. Há famílias que fazem isso juntas, numa pequena procissão doméstica que as crianças adoram e que vai ficando na memória como um dos gestos mais amorosos que os pais fizeram. O que importa é a consistência e a fé com que é feito. Santa Teresa dizia que Deus não olha para a grandeza dos nossos gestos, mas para o amor com que são feitos. Um pequeno gesto feito com fé grande vale mais do que uma cerimônia elaborada feita por hábito vazio. Qual dessas formas você consegue manter com regularidade? Comece com ela. Agora aprofundemos a segunda prática, porque ela tem camadas que vão além do simples pedido de desculpas. O exame de consciência familiar não é uma sessão de autocrítica coletiva, onde todos listam os erros do dia para se sentir culpados juntos. Ele é um momento de lucidez amorosa. É olhar para o dia como ele foi e reconhecer, com honestidade gentil, onde o amor poderia ter sido maior, onde a paciência poderia ter durado mais 1 minuto, onde a palavra que saiu errada poderia ter ficado guardada um pouco mais. Santa Teresa, no Castelo Interior, fala da humildade como andar na verdade. E a verdade que liberta não é a verdade acusatória que condena. É a verdade amorosa que reconhece o erro como parte da condição humana e o desfaz com o remédio certo: o perdão. O perdão interpessoal dentro de casa tem uma dimensão que a psicologia moderna levou décadas para começar a mensurar e que a tradição cristã sempre soube. Ele libera quem pede tanto quanto quem recebe. Quando você pede perdão a alguém que magoou, você dissolve um nó que estava endurecendo dentro de você. Quando você perdoa alguém que te magoou, você liberta seu próprio coração de um peso que estava impedindo o amor de fluir. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz: suportai uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. O perdão cristão não é ingenuidade. Não é fingir que a mágoa não existiu. É reconhecer a mágoa, nomeá-la e escolher não deixá-la construir muro. E dentro de casa, essa escolha precisa ser feita toda noite, porque toda noite o dia deixou algum rastro que precisa ser varrido antes de dormir. A dinâmica familiar que se cria quando o pedido de perdão antes de dormir vira rotina é profunda e visível. Os filhos que crescem vendo os pais pedirem perdão uns aos outros, e a eles aprendem que o amor maduro não é amor sem erro, mas amor que sabe se reparar. Eles aprendem que a humildade é compatível com a autoridade, que admitir que errou não faz você menor, que a relação importa mais do que ter razão. Essas lições não são ensinadas com palavras. São ensinadas com gestos repetidos ao longo de anos. E quando esses filhos tiverem seus próprios lares, eles vão carregar esses gestos como herança, talvez sem saber de onde vieram, talvez sem conectar conscientemente ao que os pais faziam antes de dormir. Mas eles vão saber que amor real se conserta. E isso vale mais do que qualquer herança material que você possa deixar. Você já se perguntou por que a maioria das brigas de casal acontece à noite?
Há uma razão simples e profunda ao mesmo tempo. À noite, o cansaço baixa as defesas, a paciência está esgotada, e tudo o que ficou não resolvido ao longo do dia encontra o momento em que as pessoas estão mais vulneráveis para emergir. É como se a noite fosse o tribunal das pendências não resolvidas do dia. E quando esse tribunal funciona sem regras, sem amor, sem o cuidado de se perguntar antes de falar se o que vou dizer vai construir ou destruir, ele vai desfazendo o vínculo que a manhã seguinte vai tentar reconstruir. Santa Teresa, que viveu em comunidade e conhecia os desafios da convivência com profundidade, sabia que o fim do dia era o momento mais importante para cuidar das relações. Não porque os outros momentos fossem menos importantes, mas porque o que a consciência registra antes de dormir molda o estado emocional e espiritual do dia seguinte. A oração noturna em família, a terceira prática, é onde tudo se integra. Depois de benzer a casa e pedir perdão a quem foi preciso, você se coloca com a sua família diante de Deus. E esse ato, aparentemente simples, é na verdade um dos gestos mais radicais que um ser humano pode fazer. Reconhecer que não é o senhor da própria casa. Que há um dono maior, mais sábio, mais poderoso e mais amoroso do que qualquer habitante daquele lar. E que esse dono não foi convidado como hóspede, mas reconhecido como senhor. Não há peso doméstico que resista à presença de um Deus reconhecido como Senhor no centro de um lar. Não porque os problemas desapareçam, mas porque há alguém mais forte do que qualquer problema habitando o mesmo espaço. A Bíblia narra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, a salvação entrou com ele. Não depois, com ele. A presença de Cristo muda o ambiente, muda a atmosfera, muda o que é possível naquele espaço. E a oração em família é a forma mais direta de convidar essa presença para o seu lar todas as noites. Não é magia. É fé que age no real. É a certeza de que aquele que disse que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, cumpre a sua palavra. Santa Teresa viveu essa certeza com uma intensidade que transformou não só a sua vida, mas a vida de cada uma das freiras dos 17 mosteiros que ela fundou. Ela não transformou aquelas mulheres com discursos. Ela as levou para a presença de Deus com regularidade. E a presença de Deus fez o resto. Para famílias com crianças pequenas, a oração noturna pode parecer impossível de manter, porque as crianças não ficam quietas, porque a energia do final do dia está esgotada, porque alguém sempre precisa de água ou de mais uma história antes de dormir. Mas Santa Teresa nunca esperou condições ideais para orar. Ela orou com dores de cabeça, com problemas administrativos urgentes, com a mente agitada, com o corpo fraco. E ela mesma escreveu que Deus não se importa com a nossa agitação exterior, quando o coração está orientado para Ele. Para as crianças pequenas, a oração pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria ditos juntos na cama, com a voz do pai ou da mãe servindo de âncora. Para os adolescentes, pode ser um momento de oração espontânea, onde cada um fala com Deus o que quiser. Para os adultos sozinhos, pode ser 10 minutos de silêncio intencional com Deus, antes de apagar a luz. O formato não é o que importa. A intenção e a regularidade são o que transformam. Há uma dimensão da oração noturna que raramente se fala, a dimensão de gratidão. Santa Teresa escreveu com frequência sobre a importância de encerrar o dia com um olhar de gratidão para o que Deus fez naquele dia, mesmo que o dia tenha sido difícil. Especialmente quando o dia foi difícil, porque a gratidão em meio à dificuldade é uma das formas mais altas de fé. Ela é a afirmação de que, mesmo quando não entendo o que está acontecendo, confio em quem está conduzindo. Para a família, esse olhar de gratidão antes de dormir pode ser cultivado de uma forma muito concreta. Cada pessoa da família menciona uma coisa boa que aconteceu no dia. Uma coisa pequena que Deus colocou no meio do dia como sinal de que está ali. Isso não é pensamento positivo. É treino espiritual da atenção ao sagrado no cotidiano. E ao longo do tempo, esse treino muda a forma como a família inteira vê a vida. Você talvez tenha chegado até aqui pensando que sua casa está num estado que essas 3 práticas não conseguiriam resolver. Que o peso é grande demais, que os conflitos são antigos demais.
que a distância entre as pessoas já é profunda demais. E é exatamente para você que essas práticas foram feitas. Santa Teresa não escreveu para as almas que já estavam bem. Ela escreveu, como ela mesma diz no início do Castelo Interior, para as almas que estão caminhando no escuro e precisam de uma lanterna. O Castelo Interior foi escrito em 1577, quando Santa Teresa tinha mais de 60 anos. Sofria de problemas de saúde sérios e vivia numa época de turbulência religiosa e política na Espanha. Ela não tinha condições ideais, mas tinha fé, tinha clareza e tinha a experiência de quem passou pela noite mais escura e encontrou a luz do outro lado. O peso que você sente na sua casa não é maior do que o peso que muitas famílias carregavam antes de descobrir o poder dessas práticas simples. Há famílias que estavam à beira da separação e que, ao começar a orar juntas antes de dormir, descobriram que ainda havia algo vivo entre elas que o silêncio havia enterrado. Há pais e filhos que não se falavam há meses e que, após um pedido de perdão em voz alta no fim do dia, recomeçaram uma conversa que parecia impossível. Há pessoas que viviam sozinhas com o peso da casa toda para si e que, ao benzer os cômodos todas as noites, sentiram pela primeira vez que não estavam sozinhas dentro de casa. Não é coincidência. É a experiência concreta e real de Deus respondendo ao gesto de quem o invita para dentro do próprio lar. Santa Teresa escreveu no Livro da Vida que Deus não se nega a ninguém que verdadeiramente o busca. Nunca deixei de rezar, mesmo nos anos em que vivia perdida, ela disse. E isso é um testemunho de uma força que vai além da lógica. A fé que persiste mesmo quando não sente resultado. Porque a fé que persiste sem resultado visível é a fé que Deus honra com a transformação mais profunda. E essa transformação não aparece primeiro nas circunstâncias. Ela aparece primeiro nas pessoas. Na forma como o pai fala com o filho. Na paciência que a mãe encontra no momento em que achava que não tinha mais. Na gentileza que o casal recupera aos poucos, sem saber bem explicar de onde veio. Na paz que a criança sente quando vai dormir num lar onde Deus foi convidado para a última oração do dia. Pense no que seria possível na sua casa daqui a 30 dias se você começasse as 3 práticas esta noite. Não imagine uma família perfeita. Imagine uma família em movimento. Uma família que errou de manhã, mas pediu perdão à noite. Uma família que tinha conflito, mas tinha também o hábito de colocá-lo diante de Deus antes de dormir. Uma família onde as crianças crescem sabendo que o último gesto do dia é um gesto de fé. Onde o casal, mesmo nos dias difíceis, encontra na oração noturna um ponto de contato que a irritação do dia não apagou. Onde o lar tem aquela leveza que você sente em casas que foram verdadeiramente entregues a Deus. Não é sonho. É o que a fé produz quando é praticada com regularidade. É o que Santa Teresa chamou de fruto. E ela foi muito clara. O fruto da oração verdadeira não é sensação espiritual bonita. É amor que se manifesta nas obras.